Olá, sejam todos bem-vindos à Rádio Sbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Eu sou Fernando Lupicelo, cirurgião de quadril aqui em Santa Catarina, em Criciúma. E hoje nós teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Reconstrução de defeitos ósseos e revisões com próteses customizadas, como estamos no Brasil. Nós iremos conversar hoje com o Dr. Roberto Dantas Queiroz. O Dr. Dantas é mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina e ele é chefe do grupo de quadril do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo e é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Quadril Regional Paulista. Eu vou passar a palavra ao Dr. Dantas para se apresentar. Nós vamos começar a fazer uma discussão aqui, conversar um pouco sobre próteses customizadas, onde nós estamos no Brasil. Dantas, tem a palavra. Prazer, Fernando. Prazer toda a sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia. É um prazer estar aqui mais uma vez no podcast. É uma coisa que assim está pegando cada vez mais volume no mundo inteiro. As próteses customizadas, elas têm ganhado muito espaço no mundo inteiro. E eu acredito que no futuro, talvez até breve, a gente tenha a prótese customizada para a grande maioria dos pacientes. Eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai fazer uma tomografia do paciente e vai fazer uma prótese até primária customizada. É lógico que hoje em dia isso é inviável, é muito caro, mas já está se fazendo isso em alguns casos. Por exemplo, no caso do joelho, já tem isso. É lógico que aqui no Brasil a gente está focando muito mais nas revisões, porque realmente tem uma dificuldade muito grande para a gente conseguir enxerto e tudo mais. Ô Dantas, isso era uma pergunta que eu havia selecionado para te fazer, então vou tentar explorar ela um pouquinho aqui. Nós sabemos que hoje, quando nós falamos de próteses customizadas no quadril, nós estamos falando de próteses acetabulares, né? O grande desafio da revisão é fazer a reconstrução, o reparo da perda de estoque ósseo acetabular. Eu queria te perguntar isso. Tu achas que há uma tendência, então, no futuro, assim como está vindo a cirurgia robótica, assim como está vindo a impressão 3D, nós fazermos próteses personalizadas, a gente passar a usar em todos os pacientes uma prótese que é específica e desenvolvida para aquele paciente? Eu acredito que sim, porque por mais que a gente tenha uma grande variedade hoje em dia de próteses, tem casos que tem uma anatomia diferente. Eu acho que isso vai facilitar muito o cirurgião, porque você, a partir do momento que você faz uma prótese customizada, você já está fazendo um belo de um planejamento para aquela cirurgia. Você já está prevendo todas as alterações anatômicas que você vai já compensar com esse implante já próprio para esse paciente. Então, você já vai ter uma angulação já para aquele paciente, você já vai ter o tamanho já que você previamente já viu. Então, acho que já vai ajudar muito, sim. Joia. Bom, nós comentamos isso, né, que a prótese customizada ela é uma prótese individualizada, ela é uma prótese que ela é construída e feita para um paciente em específico, para um tipo de anatomia ou um tipo de defeito específico e com características, eventualmente, que o cirurgião pode solicitar, digamos assim, no projeto, né? Eu queria saber de ti, Dantas, hoje, na tua realidade aí em São Paulo, para qual é o teu paciente que tu vai eleger para usar uma prótese como essa? Quando que tu deixa de usar implantes de revisão habituais, aumentos metálicos, implantes de grande tamanho, para escolher e falar, não, esse caso eu não vou conseguir resolver com meus implantes habituais e agora eu vou querer usar então um implante customizado. Então, tem até uma paciente que eu... Geralmente são casos de revisões, onde você tem uma perda muito grande de estoque ósseo. Então, você não consegue preencher com uma prótese grande, a gente fala jumbo, né? Ou então colocar os espaçadores lá para preencher aquele defeito. Então, são casos assim que, por exemplo, teve uma paciente que eu consegui de um lado, era uma revisão, colocar o espaçador, ficou muito bom. E aí, como ela se sentiu bem, ela queria fazer o outro lado. Só que o outro lado, o defeito era gigantesco. Então, não tinha como colocar espaçador. O que eu poderia usar seria enxerto, bastante enxerto, e depois colocar a prótese. Mas hoje em dia está muito difícil você conseguir um enxerto também. Então, são casos onde você seleciona, onde tem uma grande perda do estoque ósseo, onde você não consegue preencher só com os espaçadores.
Essa colocação que tu fez sobre o enxerto, eu acho que é muito importante, porque apesar dos recursos que a gente tem hoje para revisão, que são vastos, né, mas aqueles casos realmente graves, assim, com defeitos ósseos maciços, a gente acaba voltando para aquela premissa do enxerto que nos dá alguma flexibilidade nessa questão do preenchimento, como tu falou. Porém, o que a gente sabe é que a gente tem uma série de empecilhos para isso, né? A disponibilidade do banco de tecidos, que não está para todos, o tempo de osteointegração, que uma reconstrução com enxerto é capaz de ter. Então, se uma osteointegração muito lenta, ela vai fazer com que essa reconstrução cicle muito, e eventualmente a gente pode ter um problema de soltura. Tu achas que essas próteses customizadas, com bons revestimentos, e tu tens uma capacidade de fixação com parafuso, ou seja, uma estabilidade mais imediata, isso pode ser uma saída razoável para esses casos mais desafiadores, entrar isso no lugar do enxerto ósseo? Eu acredito que sim, porque na verdade a fixação da prótese customizada é tanto pela impactação, pelo parafuso, só que elas são feitas de metal trabeculado. Então isso aí aumenta a osseointegração. Então, o que vai em contato com o osso ali é metal trabeculado. Na verdade, você está fazendo uma impressão 3D de uma prótese de metal trabeculado. Então isso ajuda sim na osseointegração. A ideia é essa. A ideia é que ela tenha uma integração num tempo muito breve, né? Alguns trabalhos falam em torno de 3 semanas, já haver algum grau de integração. Então, acho que isso realmente é uma vantagem que a gente tem que usar. A tecnologia está aí para isso, né? Tu comentou, Danta, sobre impressão 3D do implante. Eu queria te perguntar sobre isso. A gente sabe que nós estamos falando aqui de casos extremamente graves, pacientes com múltiplas cirurgias, pacientes onde tu espera uma complicação um pouco maior, o risco de uma complicação, o risco de uma reoperação maior, ou seja, acredito que nesses casos tu tenhas uma estratégia pré-operatória, seja de preparação do paciente, seja de planejamento, um pouco diferente do que as tuas artroplastias habituais, né? Eu queria te perguntar, o que que tu faz de diferente nesse paciente onde tu vai oferecer uma prótese customizada? Tu lança mão de tomografia, tu faz impressão 3D, isso é enviado para fazer essa impressão do implante? Como é que tu organiza isso na tua prática? Então, na verdade, não tem nada simples aí. A gente no começo apanhou muito para conseguir isso. Primeiro, que existe uma burocracia muito grande para você conseguir fazer isso. Então, você tem que ter uma documentação para, junto à Anvisa, liberar esse procedimento. Então, você tem que esperar muito tempo, até para a Anvisa liberar essa documentação. O médico, muitas vezes, que se responsabiliza, assina um termo que está se responsabilizando por esse procedimento, junto com o paciente. Isso tem que ir lá para a Anvisa. O que tem que ir junto também é a tomografia. É imprescindível, não existe impressão 3D sem a tomografia. A tomografia é imprescindível. Só que a tomografia ela tem que ser num método específico. Se você tem um implante já nesse paciente, ou se você não tiver um tratamento dessa imagem da tomografia, você não vai conseguir ver nada. Vai ficar tudo lá cheio de brilho. Então tem que ter um software especial para retirar esse brilho quando você tem implante, para você tratar essa imagem. A gente fala segregar a parte que você quer. Então você tem que retirar ali. E aí, diante disso, você vai fazer uma impressão 3D no plástico da pelve, do local, da bacia que você quer ali, e também do implante que você está querendo colocar. Então, você vai ter que estar junto com o engenheiro. Não dá para fazer isso sozinho. Então, são várias etapas. Então, a documentação, a tomografia no método de COM, o software para limpar essa imagem da tomografia, que é o tratamento dessa imagem. Aí você vai fazer a impressão 3D da parte que você vai trabalhar, da pelve, e do implante que você vai desenhar para preencher lá. Então, você faz esse desenho. Quando você chega num consenso, olha, eu vou fazer esse implante em 2 partes, em 3 partes, aonde eu vou fixar, você vai estudar isso no modelo que você criou ali, do paciente. Quando você chegar nesse, olha, acho que vai ser melhor fazer isso aqui, vou colocar uma parte ali no ilíaco, outro pedaço no, sei lá, no isquio, e aí onde vai ficar o componente acetabular,
Aí sim que você vai fazer a impressão 3D do implante. A impressão 3D do implante nada mais é do que você fazer uma impressão 3D também numa máquina, lógico, super cara, tem poucas no Brasil, que aí você está fazendo o implante à base de titânio. E aí você faz esse modelo um, dois, vê o tamanho, para depois partir para as fases finais do, de qualquer prótese. Na verdade, o que a gente fala é que a fabricação do implante é chamada por manufatura aditiva. O que é isso? Você está jogando o pó de titânio para produzir a prótese. Geralmente as próteses elas são feitas por manufatura por remoção. Você tem um pedaço de titânio e vai comendo aquele pedaço de titânio para fazer o teu implante. Aqui é o contrário, você está adicionando o metal para criar essa impressão 3D. Aí depois você vai fazer a parte normal, que é a metrologia, que é o tamanho, a limpeza, a gravação, a esterilização do implante, para você poder ir para a cirurgia. Entendi, entendi. É um processo árduo, né? Dá muito Ainda assim, trabalho. como toda nova tecnologia, eu acho que a tendência é que isso no futuro evolua de uma forma um pouquinho mais rápida, né? Então, pelo que eu entendi, Dantas, tu participas do processo de confecção dessa prótese customizada, por assim dizer. Isso era uma dúvida que eu tinha. O cirurgião, ele participa dando opiniões, pedindo que seja feita alguma uma modificação. Esse paciente tem mais osso aqui nessa região anterior do ilíaco, então tu participa ativamente do processo de elaboração do componente, é isso? Com certeza, você tem que estar junto lá com o engenheiro, fazendo as modificações que você quer. Até é importante porque, por exemplo, você vai fazer um caso lá que você vai ter que mudar a tua via de acesso. Então, se você está acostumado a fazer uma via lateral, de repente você vai ter que fazer uma via posterior. E você não vai conseguir colocar aquele implante por uma via lateral. O implante vai ficar muito grande às vezes. Então, você às vezes tem que, olha, vou mudar minha via, vou fazer uma via posterior, porque eu vou ter que colocar duas, três peças, uma encaixada na outra. Então, você faz uma peça grande, opa, não dá para entrar, não tem como entrar. Então, opa, vamos mudar, vamos dividir essa peça em duas partes, encaixar uma na outra, e o tamanho às vezes não comporta aquela peça tão grande assim. Ô Dantas, em termos práticos, a gente está falando aqui de como, como está esse assunto hoje no Brasil. Na tua prática hoje aí em São Paulo, tu identificou um paciente que você elegeu para fazer um implante customizado. Em média, isso vai levar quanto tempo para esse paciente estar podendo ser operado? Esse processo todo? Faz a tomografia, faz a segmentação, define o projeto, imprime a prótese, autoriza na Anvisa, esteriliza, vamos operar. Como é que é esse processo aí? Há cerca de uns 6 meses, mais ou menos. O que a gente tem feito, para dizer a verdade, para você produzir a peça, você tem que ter liberação da Anvisa. Só que para não ficar esperando todo esse tempo, muita gente já vai fazendo algum modelo plástico, não da peça em si, para poder já ir estudando como é que vai ser esse implante. Mas você tem de 3 a 6 meses no mínimo. Hoje em Tá, dia talvez um pouco mais rápido, porque a gente já aprendeu um pouco, mas acho que não tem como ser tão rápido. tá. E a gente não precisa, talvez, citar nomes de companhias, ok? Mas assim, hoje tu tens opções no Brasil para isso? Tu tens mais de uma empresa que te possibilita fazer um implante? Tu tens uma opção só? Como é que tem funcionado isso? Há empresas nacionais fazendo já isso? Como é que a gente está nesse cenário? Existe sim, existe empresas nacionais e estrangeiras também. Tem empresa que você pode mandar a tua tomografia para fora, eles fazem lá o desenho e tudo. É lógico que fica um pouco mais difícil de você participar, mas aí talvez por uns defeitos um pouco menores e tudo mais, para você fazer, vamos dizer assim, uma cunha, um espaçador de um tamanho não habitual. Então, isso já existe tanto no Brasil como você pode encaminhar através daqui para uma empresa lá fora do país. E já está tendo umas 3 ou 4 empresas, pelo menos que eu sei, que já estão fazendo esse trabalho. Não só em São Paulo, fora de São Paulo também. Se não me engano, no Paraná já tem alguns lugares que já estão fazendo, sim. E esse tempo,
de que tu me falou aí de 6 meses entre projeto e cirurgia, quando tu usa uma empresa nacional, o tempo se mantém, é esse o prazo que, ou tu consegue abreviar um pouco esse tempo para cirurgia? Eu acho que hoje a gente talvez consiga abreviar um pouco mais, porque a gente já prendeu esses passos mais básicos. E você estando, lógico, aqui em São Paulo, perto do engenheiro, você vai lá na fábrica fazer com ele o implante. Eu digo fazer o molde antes de fazer o implante definitivo. Então, essa proximidade ajuda muito para discutir o caso e fazer ver os detalhes. Tá. E a gente sabe, Dantas, que o Brasil vive uma realidade muito particular em relação a outros países, né? E a questão de custo, invariavelmente, é muito importante para nós, né? A gente gostaria de ter uma tecnologia como essa disponível para toda a população, acho que facilitaria muito o nosso trabalho, especialmente daqueles colegas que atuam no SUS e que têm que resolver casos extremamente complexos com uma certa escassez de material. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão, valores. Hoje um implante customizado ele diferencia muito assim de uma reconstrução tipo um cupcake, uma prótese de revisão muito complexa, vai ter um valor muito acima, uma prótese customizada do que esses implantes que a gente habitualmente usa. Poderia dar para nós uma ideia assim de valores, quanto é que custaria um implante desse atualmente? Olha, é lógico, ninguém fez muito esses implantes. Existe o interesse de algumas empresas de divulgar isso. Então, talvez a gente aproveitar esse momento que está surgindo esses implantes para a gente conseguir fazer nos pacientes mais carentes, até para divulgar o trabalho. É lógico que quando você vai fazer no privado, no convênio, o preço é muito alto, é muito acima da média. Eu acho que 4, 5 vezes o valor de uma prótese de revisão, ou seja, é muito caro. Uma prótese de revisão de acetábulo que você usa metal trabeculado com espaçador já é caro. Quando você vai customizar, isso chega a ser 4, 5 vezes esse valor. Então, acho que está inviável ainda. O que existe é talvez o interesse da empresa de divulgar, mas eu acho que a tendência, né, conforme for aparecendo outras empresas, é que diminua esse custo. Espero isso, né? Porque senão fica totalmente inviável, principalmente naqueles pacientes mais carentes, onde tem os defeitos maiores, que estão aguardando há muito, muito tempo para fazer uma cirurgia, ninguém quer fazer, ninguém quer colocar a mão. O paciente que já tem convênio, que é particular, ele não vai aguardar todo esse tempo. Então, a gente pega muito caso grave no paciente lá da rede pública, né? Sim. Quem mais precisa habitualmente tem sido os pacientes que menos condição têm, né? Eu fiz um Exato. levantamento aqui para te preparar para essa reunião e eu tive uma feliz informação aqui que eu encontrei. Em média, nos Estados Unidos hoje, estão falando aqui em próteses customizadas em torno de US$ 12.000. Vejo que isso para nós é um valor assim bastante importante ainda. Porém, lá nos Estados Unidos, quando eles estão comparando com próteses de revisão habitualmente, eles têm uma média aí de 11 a US$ 14.000 uma prótese de revisão habitual, né? Então parece que lá a tecnologia se desenvolveu, popularizou e eles estão conseguindo trazer isso para custos não baixos, mas próximos do que a gente tem com próteses de revisão habituais. Então talvez num futuro, aí não sabemos o quão distante, esses implantes aqui no Brasil talvez passem a ter valores aí próximos do que a gente pratica hoje com as nossas próteses de revisão habitual, né? Então acho que isso pode ser uma boa notícia para o futuro aí. Ô, Dantas, eu queria te perguntar agora um pouquinho sobre a cirurgia em si. Tu comentou um pouco ali no início que eventualmente tu precisas ajustar um pouquinho tua via de acesso. Nós estamos falando aqui de casos graves, né? Defeitos ósseos grandes, onde a gente usa uma prótese customizada que, digamos assim, ela vai vestir o defeito, né? Eu queria saber de ti. Eu acredito que é uma cirurgia que tenha muitos tips and tricks, né? Tenha detalhes, tenham macetes. Eu queria saber o que que tu faz habitualmente de diferente nessas cirurgias. Lógico, são cirurgias que não têm uma rotina, porque cada caso é um caso, mas quais são as dificuldades principais que tu tem identificado? Como é que tu tens feito para resolver? Se tem complicações mais específicas nesses casos, né? A gente acaba expondo muito mais os feixes neurovasculares. Então, queria que tu me falasse um pouquinho sobre essa questão de dificuldade técnica, dificuldade de implantação, o que que o implante customizado tu tem feito para
tentar facilitar a tua vida, eu boto um parafuso mais nessa posição, eu já planejo um parafuso daquele jeito. Existe esses detalhes, essas particularidades desse tipo de implante? Existe. O que a gente faz, é lógico, a tomografia ajuda em qualquer caso, mas o que ajuda muito mesmo é o modelo plástico. Então, você tem um modelo, primeiro da pelve ali, com um defeito, aí você vai planejar o teu implante. Você pode fazer uma, duas, três, quatro peças, depende, e encaixar uma na outra. E o que você falou é extremamente importante. Você vai fixar esse implante, muitas vezes você vai usar parafuso. Só que onde você vai passar esse parafuso? Você vai jogar um parafuso lá em direção ao sacro. Então você tem que tomar cuidado e ver, olha, já vai previamente deixar o furo feito ali para saber que a hora que você vai colocar o teu parafuso, você não vai invadir, pegar um feixe ali no meio do caminho. A via de acesso é extremamente importante também. Porque, lógico, você não vai. Via anterior, hoje em dia, não é para todo mundo, está se fazendo demais. Mas é lógico que você não vai fazer uma revisão com via anterior, isso não existe. Você vai fazer uma via lateral ou uma via posterior. E dependendo aonde está o defeito, aonde você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que mudar a sua via. Então, por exemplo, quando você tem uma prótese que o paciente já tem uma síntese prévia lá no acetábulo que você vai ter que tirar. Ah, eu estou acostumado a fazer via lateral, mas se eu fizer via lateral, de repente eu vou chegar lá, vai ter um parafuso, uma placa no meio. Então é mais ou menos isso, você vai ter que mudar o teu acesso, estudar, fazer uma via mais extensa, uma via estendida, seja lateral, seja posterior. Então você tem que estar preparado para isso. Você vai ter que abrir mais, muitas vezes você vai correr mais risco. Só que quanto mais você planejar, melhor, lógico, em tudo, né? Você vai diminuir esse teu risco, vai diminuir esse tempo de cirurgia, vai diminuir o sangramento, o risco de infecção, que realmente é maior. Então, você não vai chegar lá e deixar um dia de antibiótico. Se for necessário, você vai colocar o dreno, vai segurar mais tempo o antibiótico. Muda, assim. E é lógico, o paciente que tem que estar bem ciente disso, que pode dar certo e pode ser que não. Nesses casos, com muito mais risco. Então, isso tem que deixar bem claro para o paciente. É um procedimento basicamente de salvação, assim, né? É isso ou ficar sem prótese. Então, acho que alinhar expectativas é uma coisa que muito importante. Existe um detalhe técnico, Dantas, que a gente encontrou essa barreira, essa dificuldade com os implantes triflange, né? Que a gente usa ainda, mas e as próteses customizadas. Existem projetos de próteses customizadas, porque a gente vai buscar a fixação dos parafusos onde há osso, né? E o osso ele vai estar no pubis, no isquio e no ilíaco. Então, esse é o nosso foco. E alguns cirurgiões têm falado que implantes triflange, e se tu construir o teu implante customizado triflange, talvez tu vai esbarrar nisso, eventualmente são implantes com um pouquinho mais de dificuldade técnica, porque tu precisa encaixar essa prótese em três pontos, tem que se encontrar lá dentro, né? E eventualmente, na hora de colocar o implante lá, a gente não tem essa facilidade. Implantes com duas flanges, por exemplo, um nicho de parafusos para o ilíaco e para o isco, eventualmente te permite algum grau de ajuste maior ali. Como é que tem sido a tua preferência nos teus casos? Tu tens preferido usar, lógico, isso está individualizado para cada tipo de caso, eventualmente onde é que tu vai ter osso, mas assim, habitualmente tu usas implantes com duas flanges, parafusos para o isco e para o pubis, ou tu prefere ainda assim tentar botar triflange, tentar botar parafusos para o pubis também? Como é que tu tem lidado com essa situação? É muito difícil você acessar o pubis. E muitas vezes, quando está um defeito muito grande, você vai correr muito risco. E às vezes você não tem um pubis, você não tem. O que você tem que ter, com certeza, é a parte posterior, que é onde que vai te dar segurança, a coluna posterior. Então, o mais importante é ter o ilíaco e o isquio, e conectar os dois. O pubis é muito difícil, às vezes, você acessar e preencher aquilo lá. Então, o que você tem que conectar é a coluna posterior, onde vai realmente segurar. Então, você vai tentar, se precisar colocar para o isquio, fixar ali no isquio e fixar no ilíaco, usando duas ou três aletas ali,
ou então passando parafuso mesmo por dentro para preencher ali, lógico, tomando cuidado. Existe até o conceito do chamado canal do acetábulo, que é um local mais seguro onde você vai conseguir fixar ali. Então, o istmo do acetábulo, para dizer a verdade. Isso. Istmo do acetábulo, você já ouviu falar. Então, ali é um local onde você consegue fixar parafuso maiores, correndo menos risco. E preencher o defeito com o metal mesmo. Tá. E eventualmente esses casos são casos que a gente espera mais complicações, né? Isso é invariável. E nós temos em revisão uma calcanhar de Aquiles, uma pedra no nosso sapato, que é a descontinuidade pélvica, né? É o tipo de revisão que eu acho que todos nós temos as maiores dificuldades e os piores resultados. Implantes de revisão habituais que nós usamos, mesmo os melhores, mesmo com funções tipo cupcake, tem taxas de falhas um pouco mais altas pela questão mesmo da osteointegração. Tu achas que esses implantes customizados têm se comportado melhor nos teus casos de descontinuidade pélvica? Tu tens conseguido diminuir a taxa de falha com esse tipo de implante? Qual que é a tua impressão sobre isso? Parece ser uma luz no fim do túnel ou não? Fernando, assim, é lógico que eu não tenho um volume grande, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é o que você falou, talvez seja uma luz no fim do túnel. E muitas vezes, quando a descontinuidade pélvica você não consegue juntar um no outro ali, às vezes você tem que fazer em dois tempos. Então, a ideia é você tentar fixar, né? Depois colocar enxerto, para depois reabordar o paciente para colocar o implante. Eu acho que talvez esse implante aí venha abreviar isso. Você conseguir fixar essa descontinuidade pélvica, sobretudo do isquio ao ilíaco, num tempo só. Então, acho que realmente talvez seja o futuro, até para abreviar, fazer uma cirurgia num tempo só. Mas é lógico, é esperado com certeza complicações maiores, né? A Sim. gente tem um tempo cirúrgico muito maior, tem muito mais estruturas ali de partes moles, e muitas vezes também uma coisa que você percebe durante a cirurgia, você faz a impressão 3D, o plástico do implante, mas quando você vai colocar ele lá dentro, não é bem assim, porque não encaixa perfeitamente. Você tem que limpar um pouco mais, tem partes moles ali no meio. Então não é um negócio que eu fiz, vou lá e coloco. Vai chegar ali na hora, você vai ter dificuldade de encaixar, de acomodar. De repente, é bem complicado. Não parece uma coisa assim tão robótica, digamos assim. Não tornou mais fácil, né? Tornou eventualmente mais efetivo ao final, mas tecnicamente eu acho que é até mais difícil, né? A tua Dá margem trabalho, de sim. trabalho ali ela diminui um pouco, né? O implante foi feito para encaixar de um jeito ali, né? E a gente tem que conseguir esse encaixe. Ô, Dantas, e acho que para encerrar, eu queria te perguntar sobre instabilidade. Isso é um grande problema que a gente tem nessas revisões maciças aí. Os teus implantes customizados, a gente consegue usar ele com, por exemplo, uma dupla mobilidade, encaixar uma modularidade ali, tu consegue botar uma constrição. Existem recursos para lidar, além do defeito ósseo, com a instabilidade, que é uma principal causa de revisão nesses casos aí? Com certeza. Hoje em dia a gente tem uma tendência, lógico, ainda no Brasil, a um custo não bom para as próteses de dupla mobilidade, mas está abrindo muito esse leque. Hoje em dia tem mais empresas que acho que é uma tendência a gente colocar a dupla mobilidade, principalmente no paciente que tem qualquer fator de risco para luxação. Então a gente tem usado já nas próteses primárias. E quando você vai fazer a prótese customizada, você pode fazer o que você bem entender. Você faz o planejamento para fixar a prótese, para preencher o defeito, e o acetábulo você faz. Eu quero fazer um acetábulo que vai ser dupla mobilidade. Então você pode fazer sem problema nenhum. Eu quero um acetábulo que vai ser constrito. Você pode planejar isso também, então você pode fazer. Esses patentes, se tiver uma perda muito grande da parte muscular, o grande perigo é que muitas vezes a gente observa que esses pacientes demoram muito tempo para operar. Então, o risco dele ter todo o aparelho abdutor dele lá comprometido, e aí você tem que tomar cuidado, porque de repente pode ter até uma substituição desse músculo por gordura,
vai aumentar Uhum. muito mais o teu risco de luxar. Então, são pacientes que realmente você tem que ter uma atenção muito grande para esse lado. Você falou tudo. Então, o risco de luxar vai ser muito maior se ele tiver um comprometimento muito grande do aparelho abdutor dele. E é uma complicação que acho que para o cirurgião é muito desagradável, né? Porque o paciente está lá com uma cirurgia enorme, complexa, difícil, bonita, que deu certo, e a instabilidade incomoda mesmo. E eu acho que essa versatilidade do implante customizado em tu usar uma superfície articular de maior constrição ou de dupla mobilidade, acho que ajuda bastante. Ô, Dantas, eu acho que era isso. Eu fiquei bastante contente aí com essa atualização. A missão bem árdua para ti, que é falar e nos esclarecer sobre um tema que, como tu falou, ninguém tem muita experiência ainda, né? No Brasil, a gente está começando, engatinhando, e acredito que a tua experiência ainda seja uma das maiores do Brasil. E a impressão que eu tive que a gente estuda sobre isso e com a tua explanação de hoje é isso, é que eu acho que é um recurso a mais, né? E quem está numa batalha árdua, numa guerra, para lidar com esse tipo de caso, todo um recurso que pode nos dar alguma ajuda, sempre ali a gente pesando riscos e benefícios do custo mesmo. Acho que isso ajuda, acho que a gente tem que olhar para isso, tem que usar da tecnologia aquilo que ela pode nos ajudar e trabalhar nisso com muita responsabilidade para poder oferecer para os pacientes que mais precisam dessa tecnologia. Então, eu queria te agradecer pelo teu tempo aí nos falar sobre esse assunto. Queria agradecer à SBOT pelo convite, é sempre importante a gente estar levando conhecimento e atualização a todos os nossos associados, e nesse processo a gente acaba também estudando e se atualizando. Então, eu queria te agradecer, queria te desejar aí uma boa resto de semana e te passar a palavra para os agradecimentos finais. Fernando, foi um prazer estar com você, com todo o pessoal da SBOT. Realmente é um trabalho muito bom esse da SBOT. Eu escuto muita gente. Eu mesmo já usei o recurso do podcast. Você está no carro, está fazendo uma caminhada, está correndo, você está escutando e está aprendendo. Não tem coisa melhor. Ainda mais que, que o clima é muito bom, Fernando. A gente vai se encontrar em breve nos congressos que a gente se encontra aí toda hora. A nossa sociedade de quadril é muito pujante e tem um clima muito bom. E esse clima também está na SBOT. Eu agradeço a todos vocês aí. Vamos ter um bom trabalho aí. Vamos trabalhar todo mundo junto. Tá bom? Isso aí. Abraço. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!